Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia. Receba que hoje já é o seu melhor dia, a sua melhor tarde, a sua melhor noite, dependendo aí do horário que você estiver me assistindo através dessa gravação. Desde já, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Saiba que você vai ouvir aqui palavras do Evangelho da Graça de Deus. Evangelho esse que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. Seja bem-vindo todos, muito obrigado pela sua participação. Meu nome, Neilton Cardoso, e falo aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, aqui do Brasil. Bom, falamos aí para todo mundo através dessa tecnologia maravilhosa, né, que é o Facebook, e logo logo estaremos também no YouTube falando a respeito do Evangelho da Graça de Deus. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Conto muito com essa participação para que a palavra corra e seja glorificada. Vamos falar aqui hoje através dessa plataforma de um tema bem tranquilo: arrependimento ou reconciliação, o assunto de hoje. E primeiro eu gostaria de pedir a você, compartilhe a mensagem, compartilhe nas suas páginas, para que outras pessoas também possam ouvir, entender, ou pelo menos ficar na dúvida, porque muitos não creem, muitos não gostam dessa palavra, porque não foi dado o entendimento, os olhos iluminados, porque aqui nós não temos aqui a capacidade de convencer a ninguém, nem a mim mesmo eu me convenci, mas o próprio Deus, através do Evangelho da Graça, o Evangelho da nossa salvação, na nossa mente, iluminou os nossos olhos e nós entendemos, assim como aconteceu com meu amigo Dino Sani, que ontem fez uma palestra muito interessante. Orgulhoso de ti, abençoado. Muito obrigado pela sua participação. Não pare, continue falando desse Evangelho, dessa graça. Assim como também foi o nosso irmão Orlando Alves, também participou ontem à noite, muito bom. Aconselho a você, procure esses irmãos aí no YouTube, na internet, você sabe como fazer, e você vai ouvir o verdadeiro Evangelho da Graça de Deus, a verdade para nós os gentios, depois que Cristo morreu e ressuscitou. O que nós vemos por aí é uma mistura muito grande, não é isso? Os abençoados misturam antes da cruz, depois da cruz, Jesus de Nazaré com Cristo ressuscitado, aí fazem uma mistura e manda para o povo. O povo incauto que não conhece, como eu era, não gostava de ler, não gostava de pesquisar. Tudo que o pastor falava, tudo que o pai de santo falava, o padre falava, era a verdade. E não é assim, abençoado. A verdade é o Evangelho que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. O Evangelho da nossa salvação. Então também te peço que você se inscreva aí no nosso canal aí do YouTube. Nosso canal se chama Abençoados com Todas as Bênçãos. Neilton Cardoso. Já, assim que nós terminarmos aqui, estaremos colocando aí no YouTube a mensagem de hoje, tá bom? Muito obrigado a todos aí pela participação, muito obrigado pela colaboração. Que a palavra corra e seja glorificada. O nosso interesse aqui é esse. Assim como um dia essa palavra nos alcançou, nós temos interesse que essa palavra alcance também os nossos irmãos. Bom, então vamos dar aqui início aqui ao nosso assunto de hoje, que nós vamos falar aqui um pouquinho, rapidamente, coisa aqui de 30 minutos mais ou menos, para que alcance alguém. Como disse um amigo meu, que muito me ensinou, me honra muito ter conhecido esse abençoado, ele disse o seguinte uma vez para mim, assim: se nós alcançarmos nosso serviço já está pago, porque uma vida é muito valiosa, uma pessoa é muito valiosa, não estamos atrás de milhões de pessoas, não. Alcançando uma, nós já estamos bem felizes, porque assim como eu fui alcançado, também quero alcançar alguém. Então vamos aqui dar início. Primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 6, no verso 17. Arrependimento ou reconciliação? Uma pergunta, não é isso? É um tema bem tranquilo. Eu tenho certeza que você, que já está com os olhos do seu entendimento iluminado por Deus, eu tenho certeza que você sabe, você conhece, que nós somos reconciliados por Deus. Quando Cristo morreu ali na cruz, ele reconciliou com ele mesmo todos os filhos. E que mais? Arrependimento para nós, quanto a Deus,
não cabe, não tem lugar na nossa vida arrependimento para Deus, porque o que nos acusava, o que poderia nos afastar dele, ele pagou o preço ali na cruz. A dívida foi paga por ele. Então, se a dívida foi paga, do que eu vou me arrepender? Eu tenho certeza que você conhece esse assunto. Mas, abençoados, veja bem, nós temos bastante irmãos, bastante amigos, eu mesmo tenho parentes, não é isso? Parentes, irmãos, tios, tias, que não sabem disso. E mais, pensam que estão em pecado. Pensam que existe um diabo que vai pegá-los e levá-los para um lugar chamado inferno. E estão esperando Jesus voltar nas nuvens. Coisas que para nós são coisas simples de entender, mas para eles é alguma coisa assim muito misteriosa. E é necessário que nós estejamos aqui repetindo sempre aqui, né, as mesmas coisas. Ontem eu estava ouvindo o abençoado Dino Sani e ele falou coisas que eu já conhecia bem. E conheço bem, mas eu tenho certeza que tem irmãos que estavam ouvindo o abençoado que não conheciam. Então temos que repetir, temos que falar. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que é necessário, é segurança para nós falar sempre as mesmas coisas, está sempre repetindo. Um dos meus professores, eu vejo eles estavam falando que ele passou 3 anos pregando sempre o mesmo assunto, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 e Romanos capítulo 8. 3 anos, ele repetindo, e alcançou a muitos, inclusive esse aqui que eu vos falo, isso foi alcançado através disso. E se você quer saber o nome dele, procure depois aí na internet, aí, que você vai achar no YouTube, José Luiz de Jesus Miranda. Você vai gostar muito. Ele não está mais entre nós, já voltou para o nosso Pai, mas ficou aí gravado o que ele ensinou, tá bom? Arrependimento ou reconciliação? É uma pergunta. Como chegamos a Deus? Veja bem, como chegamos a Deus foi através de um arrependimento ou de uma reconciliação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 17, vamos ler aqui, que diz assim: Mas o que se ajunta com o Senhor, acompanhe na sua Bíblia, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Veja bem, somos um Espírito com o Senhor. Isso aí é certo, né? Isso aí todo mundo sabe disso. Se você está em Cristo, você é um Espírito com Ele. Mas por quê? Porque nos arrependemos ou porque nós fomos reconciliados com Ele. A iniciativa foi nossa, quando nós nos arrependemos, naquele grande dia, né, que você levantou a sua mãozinha, aceitou a Jesus, teve um grande encontro com Deus, né? Ou a iniciativa foi de Deus, Deus mesmo que quis você? Isso é uma pergunta bem interessante. Entenda que, olha, arrependimento, o que é um arrependimento? É um lamento por um erro cometido, por um erro praticado, quando você faz alguma coisa e depois você se lamenta, por que eu fiz isso, não deveria ter feito, não vou fazer mais, isso foi a última vez. Isso se chama um arrependimento, você está arrependido. E reconciliado é um pouquinho diferente. Reconciliado é voltar ao concílio. Quando você estava bem com alguém, com uma pessoa, por alguma razão, por algum motivo, você é afastado do estar bem com essa pessoa, mas depois você volta a estar bem. Isso se chama reconciliação. Então vamos ler aqui dentro do Evangelho o exemplo de reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. E diz assim, ó, isto é, o assunto aqui é reconciliação. Deus, o próprio Deus mesmo, não é isso? Deus estava em Cristo. Aonde? Ali na cruz, reconciliando, trazendo ao concílio, estar bem de novo, consigo mesmo, o mundo. E veja bem que o mundo aqui é uma outra história, não é isso? Não é o mundo cosmos, não, mas o mundo dos seus filhos, não lhes imputando os seus pecados, não considerando. Quando Cristo morreu ali na cruz, ele deixou de considerar os pecados e pôs em nós o quê? A palavra do arrependimento? Não, abençoados. Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha, você que passou aí, igual a mim, muitos anos na religião, igual meu irmão Dino Sani, olha, a religião ela ensina
que para o homem, qualquer homem ou mulher, voltar a estar bem com Deus, a estar reconciliado, não, hoje estou muito feliz com Jesus, tem que se arrepender de todo o erro cometido. Se você se arrepender do que você fez, se você parar de fazer as coisas erradas e se confessar diante de Deus, aí você vai estar bem com Deus. Olha, essa doutrina, vamos ver da onde é que veio essa doutrina. Doutrina do arrependimento, ela foi ensinada pelos apóstolos de Jesus de Nazaré. Eles começaram com essa história e é muito conhecido, é um texto muito conhecido na religião. Eu mesmo já preguei várias vezes lá na religião, falei muitas vezes a respeito desse texto de arrependimento. Atos, capítulo 2, onde os discípulos de Jesus, os apóstolos, de Jesus de Nazaré, falaram desse assunto. Atos, capítulo 2, vamos ler aqui 4 versos. Um pouquinho de paciência, pessoal, olha só. Atos, capítulo 2, verso 22, diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras. O apóstolo Pedro aqui falando. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós. Estava falando lá da manifestação de Deus em carne. Com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Isso foi visto por todos, não é isso? No verso 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-os vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Então o apóstolo Pedro aqui, ele já puxou aí pelo emocional das pessoas, né? Foram vocês que crucificaram a Jesus depois que ele fez muitas maravilhas. E no verso 37, ele diz o seguinte: e ouvindo eles isto, aquelas pessoas, né, que estavam ali, compungiram-se em seu coração, ficaram assim, olha, nós mesmos que fizemos isso, o culpado somos nós. E perguntando a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? Olha a pergunta que eles fizeram. Que faremos? Olha aqui a resposta do apóstolo Pedro. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis então o dom do Espírito Santo. Que faremos, varões irmãos? Olha a pergunta daquele povo que ficaram passadas, ficaram assim, não, se sentiram culpadas pela morte de Jesus de Nazaré. Porque os apóstolos falaram, vocês que crucificaram ele fez maravilhas no meio de vocês, e depois disso vocês crucificaram a ele. Então ele perguntou, o que nós vamos fazer? Que faremos, varões e irmãos? A resposta de Pedro: arrependei-vos. Arrependimento, batizado e perdoado. A iniciativa era do homem. Então o homem teria que se arrepender, depois teria que passar pelas águas, para depois ser perdoado. Um procedimento praticado pela religião. Se você quiser, veja bem, se você quiser ser membro do sistema religioso, principalmente o chamado evangélico, e conquistar a salvação eterna, você tem que passar por esses procedimentos. Arrependimento, abençoado, veja bem, é o primeiro passo para a salvação eterna, segundo a religião, que imita os apóstolos de Jesus de Nazaré. Se você não se arrepender de seus pecados, Deus não vai te perdoar, então você não vai ser salvo. Esse é o procedimento ensinado pela religião quanto a esse tema, arrependimento. A religião ensina que você tem que se arrepender e depende, o primeiro passo do homem. Olha, vamos aqui avançar na verdade, né? O que nos interessa aqui é a verdade. 2 coisas importantes que a religião nunca me ensinou. Eu tenho certeza que para você também nunca ensinaram. Que nós, a respeito da salvação, que nós fomos salvos desde antes da fundação do mundo. Não foi no dia que você levantou a sua mãozinha e aceitou a Jesus como Salvador. Nós fomos salvos por Deus desde antes da salvação do mundo. Isso ninguém nunca te falou. Pelo menos para mim, eu li a Bíblia lá na religião por 35 anos. Eu aprendi a ler e escrever com a professora de escola dominical. Mas nunca
nunca me ensinaram esse verso aqui, ó. Efésios capítulo 1, verso 4. Diz que Deus nos escolheu nele, nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo. Diz que a nossa salvação não veio quando eu quis, quando eu decidi, mas foi Deus mesmo que me escolheu antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 9, ele diz que Deus mesmo nos chamou e nos salvou com uma santa vocação, não segundo as minhas obras, mas pelo seu próprio querer, antes dos tempos eternos. Não foi quando eu me arrependi. Não, hoje eu não vou mais me prostituir, não vou mais beber, não vou mais fumar. Hoje eu vou ser uma nova criatura, vou aceitar Jesus para ser salvo. Não é isso que diz o Evangelho. O Evangelho diz que Deus te chamou com uma santa vocação para você ser salvo antes dos tempos eternos, antes de você chegar nesse corpo abençoado. Antes, não foi decisão sua, não foi uma questão sua. Lá em Efésios capítulo 1, verso 5, diz que foi de acordo com o querer, segundo o beneplácito de sua vontade, da vontade de Deus. Ele que quis. Segundo, a doutrina do arrependimento, para se chegar a Deus, terminou na cruz. Isso nunca me falaram, abençoado. Ninguém nunca me disse que essa doutrina de se arrepender terminou na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, vamos ler aqui, ó, Hebreus, nós sempre lemos esse verso aqui, é um verso aqui muito tremendo, Hebreus capítulo 6. Olha aqui o que diz aqui o apóstolo Paulo no capítulo 6, no verso 1, ele fala assim, ó, pelo que? Deixando já, é para deixar, não é para continuar, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo, olha só, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, não é para lançar de novo, acabou ali na cruz, abençoado, deixando já, pois essa doutrina fazia parte do pacto da lei de Moisés, que teve fim na cruz. Toda a lei de Moisés, a doutrina do arrependimento que o apóstolo Paulo aqui, ó, em Hebreus capítulo 6, verso 1, diz que é para deixar, teve fim na cruz. Romanos capítulo 6, verso 10, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ali na cruz, você não tem do que se arrepender mais, porque a dívida foi paga ali na cruz. É simples, abençoado, é muito simples, é apenas você ler, deixar os seus questionamentos aí, as suas ideias, as suas conclusões próprias de lado e ir no que está escrito, o que diz o Evangelho da Graça de Deus, não é isso? Dividir antes da cruz, depois da cruz. Nós estamos depois da cruz, e depois da cruz não existe doutrina de arrependimento para Deus. Eu vou me arrepender diante de Deus. Eu não vou, abençoado, porque Deus já me perdoou. Tudo que ele tinha que me perdoar, ele me perdoou ali na cruz. Quanto a Deus, você não tem do que se arrepender. Pois o pecado que a religião te aponta pecado, não é isso? Cristo aniquilou na cruz. É o que poderia te levar a um arrependimento diante de Deus, seriam os pecados. Mas o Evangelho diz lá em Hebreus capítulo 9, verso 26, estamos aqui, vamos ler, ó, 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, falando aqui da morte de Cristo. Mas agora, na cruz, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para quê? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilou o pecado, abençoado. Não existe mais a possibilidade de você querer se dirigir a Deus procurando perdão de pecado. Por quê? Porque acabou, abençoado. Não tem, ele não considera pecado na sua vida. Olha aqui, Romanos capítulo 5, verso 18, diz assim, ó. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, e esse homem aqui foi Adão que fez essa desobediência, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida, que foi Cristo ali na cruz. Veja bem, então pare e pense. Se nós, eu, você, todos que estão aí me assistindo e me ouvindo aí, se nós nascemos depois da cruz de Cristo,
depois do sacrifício de Cristo, depois da justificação, já nascemos justos. Depois que a dívida foi paga. Aí me vem uma pergunta. Se arrepender do quê? Se quando eu nasci, quando você chegou aqui, a dívida já havia sido paga. Do que você vai se arrepender? Isso me leva apenas a ter um bom comportamento de filho, mas não de arrependimento. Procuro me comportar bem, não para me arrepender, mas porque eu fui reconciliado. Já sou filho, não para ser filho, mas porque eu já sou filho. Então, não é por causa do arrependimento, não é porque eu me arrependi, que alguém vai estar unido ou não ao Senhor. Não é pelo arrependimento. Não é porque você se arrependeu, né, um belo dia, você se arrependeu de tudo que você fez. Estamos falando do homem em relação a Deus, não é isso? É porque eu me arrependi, então Deus vai me perdoar e a partir de agora Ele vai habitar na minha vida. Não, abençoado, não é isso. A questão não é essa. Não é uma questão de arrependimento do homem. Não é o homem que se arrepende. Romanos capítulo 3, vamos ler aqui mais 2 versos aqui, bem conhecido. Se você está uma semana no sistema religioso, você já ouviu ouvir esses 2 versos aqui. E talvez até você tenha sido convencido a participar de uma religião por causa desses versos aqui. Ó. Romanos capítulo 3, verso 23 e 24, que diz assim, ó, porque todos pecaram. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Todos pecaram e destituídos, afastados, separados, estão da glória de Deus. Olha, você pecou, você está separado. Mas o verso 24 diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, pela graça de Cristo, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, abençoados, todos, pense comigo, pare aí e pense comigo, todos foram destituídos, todos perderam o concílio, o estar bem com Deus. Quando Adão desobedeceu, quando Adão fez lá o que Deus já havia proposto para ele fazer, todos os filhos foram destituídos, foram separados ali de estar bem com Deus. Mas, abençoados, o verso 24 diz que esses mesmos filhos que foram destituídos por Adão foram justificados gratuitamente, foram reconciliados, todos os que estavam destituídos. Isso foi uma coisa automática, abençoada, automática. Adão lá, automaticamente, quando ele desobedeceu, todos os filhos foram destituídos, e quando Cristo morreu e ressuscitou, todos os filhos foram reconciliados. Não houve arrependimento. Não houve arrependimento de ninguém, abençoado. O que houve ali foi uma reconciliação de Deus que fez com seus filhos. E não foi preciso ninguém se arrepender. Não, eu me arrependo, o meu irmão Rui se arrepende. Não. Ninguém se arrependeu. Ali na cruz o que houve foi reconciliação. Romanos 5,19, vamos ler aqui também o verso 19, que diz assim, ó, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, foram destituídos, pela obediência de um, muitos serão feitos o quê? Justos. Muitos foram feitos justos. Agora, veja bem, o que você precisa é entender. É isso que você precisa. Você não precisa se arrepender. Não, eu estou arrependido de todas as coisas erradas que eu fiz. Não, abençoado. O teu caso aí, o meu caso não foi esse. O caso aqui é você entender a sua posição em Cristo Jesus. O que ele fez. Ó, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar a 2 Coríntios 5, o verso 19. Vamos ler aqui mais uma vez. Agora vamos ler o verso 19 e o verso 20, que diz assim, ó. Verso 19. Isto é, olha o que diz o Evangelho. O Evangelho nunca nos chamou ao arrependimento quanto a Deus, mas nos chama a nos reconciliarmos. Olha só o que diz. Isto é, Deus, o próprio Deus, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso aí foi consumado. Quando ele morreu e ressuscitou, isso aí é uma obra consumada de Deus. Todos os filhos foram reconciliados com ele. E mais, não lhe imputando os seus pecados. Porque o pecado é que fazia a desobediência, ela que foi proposta lá, é que separou o homem. E Deus acabou com o pecado e pôs em nós
a palavra da reconciliação. Reconciliação. De sorte, verso 20, de maneira que somos embaixadores, ou seja, representantes da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse, como se Deus por nós falasse. Rogamo-vos, olha aqui, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, abençoados, pare e pense. Cristo, quando morreu ali na cruz, não trouxe arrependimento para ninguém. Ele reconciliou os filhos, dando fim à lei de Moisés. Romanos, capítulo 10, verso 4, não é isso? Lei que dava vida ao pecado. Ele acabou com a lei de Moisés, que dava vida ao pecado. A nossa pregação hoje, quando nós estamos aqui falando, a nossa pregação hoje não é para o arrependimento. Nós estamos aqui chamando ninguém a se arrepender de nada. Porque você não, quanto a Deus, você não tem que se arrepender de nada. Talvez você se arrependa de alguma coisa que você fez lá com o seu vizinho, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu pai, com a sua mãe. Mas quanto a Deus, nós não pregamos arrependimento para ninguém. Nós pregamos aqui reconciliação. Nós precisamos, o homem, o filho, ele precisa entender que Cristo nos reconciliou. Você já nasceu filho reconciliado. Quando você chegou nesse mundo, nesse corpo de carne, você já chegou um filho reconciliado. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que os filhos participam de carne e sangue. Então, quando você chegou aqui, já nasceu um filho e já nasceu com essa qualidade, né? Reconciliado. Deus já havia feito a obra. Você nunca esteve lá naquele período antes da cruz. Nós nascemos depois da cruz, no período já da reconciliação. E no verso 20 diz que, de maneira que somos representantes da palavra de reconciliação. O evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça. Deus falando por nós. Quando nós falamos assim, ó, você é um abençoado, você não tem pecado, o seu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Isso aí, abençoados, é Deus mesmo falando por nós, porque é a palavra dele, não que Deus incorpore em alguém assim, vamos falar dessa maneira que a religião entende bem. Não, não, a palavra dele que está na nossa mente, está no nosso coração. A palavra escrita pelo apóstolo Paulo, que diz que com uma só oferta, ele, nos fez perfeito para sempre. É Deus falando, é essa palavra que nós falamos, não apresentamos pecado a ninguém, porque Cristo aniquilou o pecado. Quem ensina arrependimento para a salvação, deixa eu te falar bem sério aqui, não é isso? Se por acaso você prega, eu tenho muitos parentes que pregam dessa maneira, vizinhos, se prega arrependimento para a salvação, se diz, olha, você tem que se arrepender para ser salvo, não está falando em nome de Deus. Sinto muito, abençoado, mas se você prega arrependimento, olha, você, meu irmão, você tem que se arrepender para ser salvo, você não está falando em nome de Deus, porque Deus não traz mais arrependimento. A nossa palavra é de reconciliação. Você tem que entender aqui, na sua mente, o que Cristo fez por você, e uma única vez só. Para sempre, não é arrependimento. Você tem que entender, porque aqui no final do verso 20 está escrito, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, rogo que entendam o que Cristo fez na cruz. É isso que diz o apóstolo Paulo, olha, vê se vocês entendam o que Cristo fez na cruz. Ele já pagou o preço, tudo que você devia, tudo que poderia te afastar de Cristo, de Deus, Ele mesmo já pagou, Ele mesmo já quitou lá a conta. Reconciliar sua mente com Deus, abençoado, o seu conhecimento, a sua posição em Cristo. Quando nós falamos aqui, você é abençoado, é a nossa posição em Cristo Jesus. Posição essa conquistada por Cristo. Ele pagou o preço. Não é o que vemos, não é o que sentimos, não é a nossa posição. Nossa posição também de reconciliados. E isso não muda. Reconciliado você está. Agora, você precisa entender. É esse o problema. Vamos ler um verso aqui. Um verso bom, nosso tempo já está indo. Efésios. Volte aqui a Efésios, capítulo 5. No verso aqui, olha só.
Veja se, quando o apóstolo Paulo escreveu esses dois versos aqui que nós vamos ler, 3 versos, capítulo 5, verso 25 de Efésios, vê se cabe aqui alguma coisa aqui de arrependimento. 5, 25, ele diz assim, vós maridos, olha o que escreveu o apóstolo Paulo, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo, a ele mesmo, se entregou por ela, pela igreja. E o verso 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Não vai pensar que essa água aqui é a água do batismo, não, que não é. É pela palavra. E o verso 27, olha que tremendo. Para apresentar aqui as consequências, o motivo que levou Cristo a se entregar a si mesmo, porque amou a igreja. Para apresentar a si mesmo, a ele mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. Uma palavra de reconciliação, abençoados. Adão destituiu, Cristo reconciliou. É isso que aconteceu. Não existe aqui o arrependimento, porque Deus não te vê numa posição que você tenha que se arrepender. Ele te vê santo e irrepreensível. Se você chegar, olha, vamos aqui delirar, né? Vamos delirar. Se você chegasse diante de Deus, na presença de Deus, e fosse pedir perdão, Senhor, me perdoa. Ele vai, perdão do quê? Se você é santo, se você é perfeito, eu olhei para você, não tem nada errado aí. Não tem nada errado. Está tudo certinho, está perfeito, você está limpinho. É isso, abençoado. Assim Deus vê você reconciliado. Ele já te reconciliou. Não tem que se arrepender. Você precisa, é que nós falamos, você precisa entender, conhecer o Evangelho da Graça. Já falei aqui algumas vezes, e vou repetir mais uma vez. Quando nós conhecemos essa palavra, o Evangelho da Graça, nós pregamos, ouvimos, olha, Deus já te reconciliou, você tem uma posição em Cristo Jesus, você tem que se comportar como filho, né? E filho não se comporta de qualquer maneira para honrar o pai, né? Não é que eu vou fazer as coisas certas para ser filho. Não. Eu vou procurar me comportar bem porque eu sou filho. E filho tem que se comportar bem. Mas alguns irmãos não entenderam. Não, então somos filhos mesmo, não perde a salvação. Não, faça o que faça. Os abençoados saíram, como diz aí nossos irmãos, meteram o pé na jaca, né? E fizeram coisas e daqui a pouco voltaram todo quebrado, todo arrebentado. Estavam reconciliados, estavam perfeitos, santos e sem pecado. Deus, quando vê você santo. Mas se você quer plantar errado, você tem que entender a tua posição em Cristo Jesus, abençoado. Você é santo e perfeito, não tem que se arrepender. Você tem que se comportar bem de acordo com o Evangelho. É isso que tem que se comportar bem. O que diz o Evangelho? Você pode fazer isso? Pode, mas vai colher. Então se comporte bem, veja o que você suporta. Veja o que honra e o que desonra seu pai. Porque você é reconciliado. Diferente do que ensina a religião, Deus não ofereceu arrependimento a ninguém ali na cruz. Vamos repetir, na cruz, Deus não ofereceu arrependimento para ninguém. Se você quer, eu estou morrendo aqui, e quem quiser... Não, nunca. Na cruz, Deus reconciliou os filhos. Foi um decreto de Deus. Ele foi ali, abençoado, com tudo definido. Eu vou morrer para reconciliar os meus filhos, todos eles, não vai ficar ninguém de fora. Passe o que passe, aconteça o que aconteça. Ele entendendo ou não. Se entender é melhor, né, abençoado? Entendendo é melhor. Você não tem que se arrepender. Você precisa se reconciliar na sua mente, no seu conhecimento, conhecer a sua posição em Cristo Jesus. A religião, ela sofre, ela passa por situações porque não conhece a sua posição em Cristo Jesus. Pensa que é pecador, pensa que o diabo vai pegar, pensa se morrer sem Jesus vai para o inferno. Não, pessoal, nada disso. O Evangelho é bem claro. Quando você sair desse corpo, quando esse dia vai chegar, você vai direto para o nosso Pai. Porque Ele determinou assim. Ele é soberano sobre tudo, até sobre os teus erros, até sobre a tua vontade. Não é porque você fez tudo errado que Ele... Não, pessoal, Ele já decretou isso antes, e já te perdoou. Olha que Deus maravilhoso. Isso que é amor, né? Antes mesmo de você fazer, deixa por tua conta. Se você fizer certo,
você vai colher certo. Se você fizer errado, você vai colher errado. Mas reconciliado com ele, abençoado. O preço foi caro e ele pagou. Ele pagou. Então, não tem do que você mudar isso, não tem que mudar. Romanos capítulo 12, verso 1, diz assim, ó, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, o apóstolo Paulo rogando pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Um culto racional, um culto com raciocínio, um culto com entendimento, entendendo o evangelho, abençoado, entendendo o que está escrito, entendendo a nossa posição. É isso que nós aqui estamos aqui. Eu estou aqui todo domingo às 10 da manhã. O abençoado Dino Santos está aos sábados, 7, 8 horas da noite. O abençoado Orlando Alves também às 9 da noite no sábado, falando isso. Ó, Deus já nos reconciliou. Você precisa entender a sua posição em Cristo Jesus. Tenho falado com os meus parentes, não é isso? Aqueles mais próximos, com os meus amigos. Olha, não é isso. E muitos até já me viraram as costas, já até me proibiram de ir na casa de alguns, mas temos que falar a verdade, abençoado, a nossa posição em Cristo Jesus. A reconciliação já foi feita há mais de 2000 anos na cruz de Cristo. Há mais de 2000 anos, você está perfeito para Deus. Essa é a posição em Cristo Jesus. Sabe aquele cidadão que faz tudo errado lá? Você conhece, né? Talvez você seja um desses, ou já foi um desses. Para Deus, está errado não, pessoal. Ele está certo. Agora, se ele está agindo errado, ele vai colher. É ele, não sou eu. Eu vou colher por aquilo que eu faço. Mas para Deus, ele está perfeito. Olha só, Hebreus capítulo 10, 14, diz que com uma só oferta, olha o que está escrito, com uma só oferta, e foi o sacrifício de Cristo lá na cruz, é desse sacrifício que está falando aqui o escritor, uma só oferta, o próprio Deus nos fez perfeitos, até quando? Para sempre. Isso é reconciliação, você foi reconciliado, para Deus você está perfeito para sempre, nos reconciliou para sempre, e é para sempre, não tem como mudar, não adianta, pessoal, como falava a minha vovó, eu sempre lembro da minha vovó, né? Minha filha, meu neto, você pode virar pelo avesso que o tempero não vai mudar. E é assim, pessoal, você pode fazer o que for. Você vai se maltratar, você vai chorar, você vai sofrer, vai pagar por aquilo que você fez, vai colher o que você plantou. Mas o sacrifício de Cristo não vai mudar. Você é perfeito para sempre. Você está certo disso, abençoado. Fique certo disso, que o próprio Deus que te reconciliou. Ô Deus errou. Vamos aqui pensar, né? Aquele lá ele não merecia, né? Deus errou, abençoado? Não, de maneira nenhuma, para sempre. Não tem como mudar. O pacto da reconciliação é eterno, é para sempre. Ele fez uma vez para sempre. Arrependimento, veja bem, arrependimento somente no aspecto humano. Você com a sua esposa, você com o seu esposo, com o seu pai, às vezes nós falamos coisas, maltratamos, não é isso? Assim, por causa desse corpo de carne que não ajuda em nada. Mas quanto a Deus, no aspecto espiritual, não, abençoado, Deus nos reconciliou com Ele mesmo, e isso foi para sempre. Não adianta você se ajoelhar, não adianta você acender uma vela, não adianta você participar de uma santa ceia, para Deus, porque não está perdendo seu tempo. Não adianta você, não, eu vou me batizar, vou lá em Israel, no Rio Jordão, e vou procurar exatamente no mesmo lugar que Jesus se batizou. Está perdendo seu tempo, abençoado. Se a intenção é procurar o perdão de Deus, está perdendo seu tempo, porque Ele já te perdoou e já te reconciliou com Ele mesmo para sempre. Isso não vai mudar. Tá bom, abençoados? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, abençoados com todas as bênçãos. Compartilhe aí a mensagem, se for possível, com os seus amigos aí nas suas páginas aí, e gostaria de pedir a você mais um favor, não é isso? Se inscreva no nosso canal do YouTube, é importante para que essa palavra corra e seja glorificada. Antigamente, uns tempos atrás, nós tínhamos um canal que já estava bem avançado, mas por um motivo técnico aí, tivemos que abandonar tudo, zerar o canal,
porque não foi mais possível, e abrimos um novo canal. Se por acaso você estava lá naquele canal, por favor, se inscreva nesse também, pelo mesmo motivo, pela mesma razão, para que a palavra corra e seja glorificada, para que os nossos irmãos entendam e alcancem que já foram reconciliados. Olha que maravilha! Olha, para mim, abençoado, foi uma coisa assim, tão maravilhosa, né? Quando eu entendi que a salvação não dependia de mim, que eu já estava bem, que eu apenas precisava me comportar de acordo com o Evangelho para viver bem meus dias aqui. Mas a salvação eterna, essa aí já estava consumada por Deus. Isso para mim foi uma alegria. Como é que eu fiquei feliz aquele dia? E essa alegria, essa felicidade que nós queremos levar aí para os nossos irmãos. Então é necessário que você nos ajude, se você tem esse interesse também nisso, compartilhe as mensagens, se inscreva no nosso canal do YouTube para que nós possamos alcançar a mais de um. É isso? Abençoados com todas as bênçãos, uma ótima semana para você. Receba que tudo está bem na sua vida. Receba que hoje já é o nosso melhor dia. Abençoados com todas as bênçãos.